Faculdade Rural de Letras, Públio Virgílio Maro, fazendo mais um vídeo hoje sobre moda de viola, assunto que eu estudei entre 1996 e o ano 2000 em Assis, na faculdade. Muitas pessoas se espantam com isso, acham que na faculdade a gente só estuda Camões, Fernando Pessoa e tal, mas não, a gente estuda moda de viola, estuda a cultura popular, funk, tem pessoas que estudam funk na faculdade. E eu estudei moda de viola, que é algo que aqui no interior de São Paulo nós estamos muito acostumados a ouvir. A moda de viola, ela é um estilo musical e é também um estilo poético. Porque nós temos que distinguir entre música e canção. Música é aquilo que você toca com um instrumento musical, por exemplo, piano, violão, violino, etc. É a música pura, sem palavras. Canção é a música com o acompanhamento de uma letra. Ou então é um poema musicado. Então é muito importante essa distinção. Tá? Música é uma coisa, é só som. Canção é o som acompanhando palavras, ou as palavras acompanhadas pelo som de um instrumento. Música e canção. Como estilo musical, eu não consigo falar nada para vocês a respeito da moda de viola, porque eu não tenho nenhum conhecimento de música. Para mim, aprender música é que nem aprender a jogar truco. A pessoa começa a me ensinar, eu já não entendo. Não dá. Então eu não sei o que é acorde, eu não sei o que é afinação, e na moda de viola nós temos algumas afinações específicas, que têm nomes específicos também, como cebolão, cebolinha, etc. Eu não sei o que isso significa, não vou saber nessa vida também o que significa esses termos. Não posso falar para vocês a respeito da moda de viola como música. Mas como estilo poético, sim. Como estilo poético, eu consigo falar para vocês o que é a moda de viola, caso vocês não saibam, caso vocês não sejam do estado de São Paulo, por exemplo. A moda de viola, ela tem o seu início na Idade Média. Não é nada novo, não é algo novo, e não é algo tão pouco antigo. É algo muito, muito antigo. A moda de viola começa na Idade Média e aqui para o Brasil começa em Portugal e na Espanha. Nós somos um país de colonização ibérica. Só que a moda de viola na Idade Média era muito diferente da que nós ouvimos hoje. Não só por causa do tempo e do lugar, mas por causa da extensão. Hoje em dia, uma moda de viola não pode ultrapassar 5 minutos, por exemplo. E na Idade Média, e aqui no Brasil, até o começo do século XX, as modas de viola costumavam durar 3 dias. As pessoas dormiam, no outro dia a história continuava, dormiam, no outro dia a história continuava, de forma a aprender o ouvinte e transmitir o maior número de ensinamentos possíveis. E era uma forma de entretenimento das pessoas. Ouvir essas histórias cantadas era uma forma de se assistir uma novela, era uma forma de se assistir um Netflix da Idade Média. Em que você tem vários episódios que sempre ficam para amanhã. Amanhã eu continuo. Era o entretenimento que nós tínhamos. Contar essas histórias sobrenaturais, ou essas histórias do passado, histórias de amor, de guerra, de vingança, que nos entretinham na Idade Média. Quando você estuda trovadorismo no colegial, você estuda cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de escárnio, cantigas de maldizer. O próprio nome cantigas já deveria nos fazer lembrar de música. Porque todos esses poemas que você estuda no colegial,
da época do trovadorismo, são letras de música, são letras de canção. Algumas dessas canções podem ser encontradas no YouTube, podem ser encontradas facilmente na internet. Você tem as cantigas de Dom Diniz, por exemplo, as cantigas de amigo de Dom Diniz. Você consegue achar a música, você consegue achar esses poemas cantados, o que torna o estudo muitíssimo mais interessante do que você ficar lendo no livro, né? As cantigas medievais, elas não fazem muito sentido quando você lê, né? Mas quando você ouve alguém cantando, elas têm um impacto muito diferente, porque é o impacto original do poema, ou da letra de música, como você quiser chamar. Para falar, então, para continuar falando sobre isso, é importante fazer uma outra distinção. Dentro da poesia e dentro das letras de música, existem pelo menos dois tipos que precisam ser salientados. Eu vou chamar isso de gêneros, tá? Você tem o gênero lírico e você tem o gênero épico. O gênero lírico é aquele em que o compositor, o poeta ou o músico, tanto faz, porque na Idade Média tanto fazia, né? Ser poeta ou músico era a mesma coisa. É aquele gênero, o lírico, em que o compositor expressa os seus sentimentos, dentro de uma forma curta. Ele expressa os seus sentimentos de amor, de inveja, de raiva, de ciúme, de paixão, de devoção. Vários sentimentos, e ele pode utilizar personagens, ele pode fazer um personagem, e necessariamente ele faz um personagem que nós em poesia chamamos de eu lírico. Eu lírico não é nada mais do que o personagem criado pelo próprio poeta para expressar os sentimentos. É como se fosse um personagem mesmo. Quando você ouve uma música do Chitãozinho e Chororó, por exemplo, Evidências, né? Uma composição deles, nós estamos tão acostumados a ouvir música que não fazemos essa confusão entre o eu lírico e o compositor. Quem ouve a música Evidências, do Chitãozinho e Chororó, não vai pensar que aquilo é uma experiência própria, uma experiência particular do Chitãozinho ou do Chororó. Quem fala naquela música, a pessoa que fala naquela música, eu estou fazendo isso, eu estou sentindo aquilo, é o eu lírico. É um personagem inventado pelo Chitãozinho e Chororó. Um personagem que não tem nome, que é simplesmente o eu. Eu. Mas é um eu inventado, é o eu lírico. Se não fosse assim, nós ficaríamos muito tristes, né? Mandaríamos e-mail, ligaríamos para o Chitãozinho ou para o Chororó falando, não fica assim, né, cara? Não fica triste. A gente não faz isso porque sabe que é uma invenção. Como diria o Fernando Pessoa, né, num dos seus poemas mais conhecidos, o poeta é um fingidor, que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Todo compositor, quando inventa um eu lírico, ele está tirando do seu subconsciente algo que ele mesmo sente. Ele não sente de fato, ele parece inventar um sentimento, parece refletir um sentimento. E esse sentimento não é real na vida cotidiana, mas é real no subconsciente do compositor. Isso é o que a lírica faz. Você expressa os seus sentimentos por meio de um poema ou da letra de uma canção, utilizando o personagem, se for o caso, e utilizando essa figura do eu lírico, que vai ser o agente dos seus sentimentos, vai ser o portador dos seus sentimentos. Mas ao lado do lírico nós temos o épico, que é um outro gênero de poesia. O épico, ele se caracteriza por o compositor ou o poeta não se envolver nada
com aquilo que está narrando. No lírico, existe um envolvimento, certo? O compositor precisa passar um sentimento, certo? Por meio das suas palavras. Mas no épico, não. Certo? No épico não tem esse envolvimento sentimental necessariamente. E na maioria das vezes não tem nenhum. E enquanto o lírico se preocupa mais com a expressão dos sentimentos, o épico ele se preocupa com a narração de uma história. E nessa narração você vai ter que ter personagens, você vai ter que ter um clímax da história, que é o ponto alto da história, e você vai ter que ter um desfecho, certo? Que é o final da história, certo? O fecho da história. Nós ainda somos pessoas contadoras de histórias. Certo? Você se reúne com os amigos, começa a contar uma história, essa história tem o ponto alto, né? E essa história tem um final. Né? E muitas pessoas têm habilidade para fazer isso, têm habilidade para contar histórias. Outras pessoas não. Eu sou uma pessoa que não tenho muita habilidade para contar história, não. Mas conheço pessoas que foram e são muito talentosas para isso. Então o épico ele se caracteriza pela narrativa, né? Por contar uma história por meio dos versos e eventualmente por meio do acompanhamento musical. O lírico se preocupa com a expressão dos sentimentos. Essa distinção entre lírico e épico, ela pode nos levar a uma outra aula. Certo? A gente pode fazer uma outra aula sobre isso. Certo? O importante para essa aula é saber que a moda de viola, certo? Que deriva dos romanceiros medievais ibéricos, se insere não no gênero lírico, mas no gênero épico. A moda de viola sempre vai contar uma história. Você sempre vai ter personagens. Você não vai ter envolvimento do eu lírico, certo? Do compositor, com aquilo que está sendo narrado. Você vai ter ação, clímax da ação e desfecho da ação. Certo? Então é uma história completa que você tem personagens, ação, clímax e desfecho. Isso pode ser notado, certo? Em toda a moda de viola. Certo? Mas eu vou citar 3 exemplos para vocês de modas de viola bastante conhecidas. Certo? Algumas delas compostas pelo grande Ted Vieira, né? Um dos maiores compositores de moda de viola que nós tivemos no século XX, pelo menos. Uma delas se chama Boi Soberano. Boi Soberano é uma história que é ambientada numa cidade, certo? Num vilarejo do interior. Você tem uma boiada que está passando pela cidade, e isso naquela época, no século XX, no começo do século XX, por exemplo, era um evento que chamava a atenção das pessoas, né? Todo mundo parava para ver a boiada passar, era um grande evento. E nessa boiada existe um boi específico, que se chama boi soberano, que é conhecido pelo seu temperamento. Ele tem um temperamento raivoso, um temperamento imprevisível, é perigoso. É um boi perigoso. Dentre toda a boiada, aquele é perigoso. E numa determinada altura, enquanto a boiada está passando pelo vilarejo, o boi soberano escapa e fica frente a frente com um menininho, frente a frente com uma criança, pronto para matar. Todos acham que isso vai acontecer. O pai da criança se desespera e pede a Deus para que interceda. No final da história, esse é o clímax da história, né? Quando o boi soberano está assim em cima da criança, pronto para matar. Mas daí você tem um desfecho que é sempre surpreendente. Claro, se você vai contar uma história de uma forma artística, o desfecho tem que ser surpreendente. E eu não vou falar qual é, porque senão eu vou ficar dando spoiler aqui em coisas que vocês vão procurar na internet, né?
Boi Soberano. Outra moda de viola, que eu posso citar para vocês, é Travessia do Araguaia. Travessia do Araguaia também mostra uma boiada que está sendo conduzida por boiadeiros e vai cruzar o rio Araguaia. Um rio notoriamente cheio de piranhas. Para que ninguém corresse risco na travessia do rio, o chefe o chefe dos boiadeiros toma uma decisão, ele toma uma atitude que surpreende o eu lírico. Aí você tem um eu lírico, que é o narrador da história. Eu não sei se eu posso chamar de eu lírico, mas pelo menos é um narrador. Com certeza é o narrador da história. É uma atitude surpreendente que o chefe dos boiadeiros toma. Também não vou antecipar para vocês. Travessia do Araguaia. E eu acho essa a moda de viola mais bonita que eu já ouvi. Até hoje ela me arrepia e ela pode ser considerada um dos textos que eu não consigo ler sem chorar. Não consigo. É muito emocionante, me dá aquele efeito Jordão, que eu já expliquei num outro vídeo, disponível no nosso canal. Então, Travessia do Araguaia é uma outra história em que você tem os personagens, você tem a ação, você tem o clímax da ação, o ponto alto, e você tem o desfecho, que é muito emocionante, particularmente muito emocionante. E por último, eu posso citar para vocês Milagre da Vela. Milagre da Vela é uma moda de viola que conta a história de uma viúva que mora com seus filhos num casarão. E numa determinada noite, muito especial, que eu não vou falar porquê, ela é muito especial, a casa começa a pegar fogo. No final das contas, isso eu posso antecipar para vocês. Nada acontece. Tá? Ninguém se fere, ninguém morre, tudo acaba bem. Mas as razões pelas quais esse incêndio começa e as razões pelas quais tudo fica bem são particularmente muito interessantes. Tá? Fazem parte daquelas coisas que acontecem na nossa vida e que não tem explicação, mas acontecem. Outros aspectos da moda de viola poderiam ser abordados aqui, tais como a extensão dos versos, o sistema de rimas, que acontece no interior das estrofes. Várias coisas poderiam ser abordadas aqui no aspecto formal da moda de viola. Existe um número certo de versos, existe uma extensão certa de sílabas, existe um sistema de rimas específico. Várias coisas poderiam ser faladas, mas acho que não é interessante. O mais interessante é dizer que esse gênero tão presente na nossa vida, tão presente na nossa cultura, tem uma antiguidade. Tem uma antiguidade. Vem da Idade Média, dos romanceiros medievais, que contavam histórias de cavaleiros, lutas, guerras, amores, o amor de um cavaleiro por uma princesa. E eram histórias humorísticas, ou então eram histórias trágicas, histórias religiosas e, em grande parte, histórias sobrenaturais. Só para terminar o vídeo, essa pesquisa sobre moda de viola que eu fiz no final da década de 90 acabou inspirando a composição deste livro, A Partida da Monção, um livro de poemas que eu escrevi lá pelo ano 2000 mesmo, 2001 mais ou menos. É um livro de poemas, mas muito, muito influenciado por essa pesquisa de moda de viola. Tá? Então, eu procuro recuperar bastante das nossas origens medievais, das nossas origens caipiras. E é uma história, a história de alguém que parte
deixando as suas impressões sobre o lugar onde nasceu e viveu. A partida da Monção, então, vocês encontram no Centro Moacir Fernandes. Eu não sei quanto está custando o livro agora. Quem é responsável por isso é o Paulo Henrique Manso, advogado, e a sua esposa Nicole Blagites Ferraz Manso, professora aqui em Duartino. Espero que essa aula tenha sido legal para vocês saberem que a nossa cultura tem uma antiguidade, tá? Tem uma origem, e a origem é essa: Portugal, Idade Média. Tá? Justas, cavaleiros, damas, reis, rainhas, condes, duques, todos em guerra ou em paz. Tá? Beijão para vocês. Ouçam Moda de Viola.